com Bruno Rocha e assine o canal para saber. Em razão disso, nós temos uma solução muito boa para a economia tributária, para planejamento sucessório, para a proteção patrimonial. Nós vamos falar muito disso hoje. E vamos falar também quanto que custa tudo isso. E se isso realmente é bom, né? Se fosse bom, por que será que o Silvio Santos, o pessoal da Globo, o Carrefour, todo mundo tem holding, né? Se fosse ruim, garanto que eles não tinham. A nossa função é fazer essa holding chegar para todo mundo. Né? Mas, antes disso, eu costumo falar que o principal inimigo do planejamento patrimonial familiar é a desinformação, a ignorância das pessoas de saber o que é e a existência dessa ferramenta maravilhosa que nós estamos trabalhando, que a gente vai apresentar aqui hoje para o pessoal, sabe? Isso aí. Ele faz parte de um time, né? Um time Holding Brasil. São um grupo emaranhado de advogados, sempre estudando, se ajudando para fazer sempre o melhor sistema possível. O melhor sistema possível, né? A gente estuda todo dia, a gente trabalha todo dia, a gente luta com isso e a gente está tentando fazer o diferente. Não estamos querendo ficar fora do Poder Judiciário, estamos querendo ficar longe disso. Vou mostrar. Não só nós, né? Nossos clientes, tirar eles de lá, falar, deixar tudo resolvido quanto mais rápido possível. Bruno, por favor, se apresente. Boa noite novamente, Eduardo. Boa noite para todo mundo aí. Meu nome é Bruno, sou advogado, especialista em planejamento patrimonial da família. E assim, como o próprio Eduardo falou aí, assim como outros do time Holding Brasil, somos uns entusiastas em levar essa informação para todo mundo. A informação de que você não precisa sofrer com o inventário. E o que é o inventário, não é, Eduardo? O que é? O inventário nada mais é do que o grande vilão da família brasileira. Ele é aquele que dilapida o patrimônio da família brasileira. E eu vou mostrar isso aí hoje, tentar mostrar, né? A gente, assim, que é ao vivo hoje, mas... Só que esse vilão, ele só age, eu costumo falar que esse vilão que a gente tem contra a família brasileira, ele só consegue agir na ignorância das pessoas. Porque a partir do momento que a gente conseguir informar elas que existe essa ferramenta de planejamento patrimonial, que é a holding familiar, que você já fala aqui, já veio aqui no seu canal, no seu YouTube, no seu Facebook, vocês falam constantemente, as pessoas vão conseguir derrotar ele. Entendeu? Mas por que o inventário é tão custoso? Por que ele dilapida o patrimônio da família? Sim, pode falar. Bruno, deixa eu te interromper. Tem uma passagem da colega nossa, também do time Hold, da doutora Karina Jabur, que ela falou do inventário. Sensacional. Eu não sei se ela está nos assistindo. Ela fez um vídeo contando o inventário que demorou mais tempo no Brasil. Ele começou 107 anos. Inventário do 107 anos. O Comendador do Rio Grande do Sul. Eu não tenho as datas aqui de cabeça, mas eu já tive essa notícia também. É um inventário que ele faleceu em 1800. Entendeu? O inventário. 1807. Não? 1807. Acho que 1807. Não, ele faleceu em 1807, não, porque o inventário terminou em 1990 e poucos. Isso. 1980 e poucos. Então, ele faleceu em 1887, um negócio assim. E ele não tinha filhos, hein? O inventário de que não tinha filhos, pelo menos não legítimos para os padrões da época. E o inventário durou até agora. Ela fala lá, são 502 caixas de inventário arquivado de papel. Agora você imagina a situação. Inclusive, trazendo para o nosso aqui, para uma realidade mais atual, tu sabe muito bem, o inventário, ele não dura menos de 5 anos, o inventário judicial. E se não tiver problema, né? Se não tiver aquela briga com o herdeiro, aquele imóvel que está irregular, aquele outro herdeiro que aparece do nada, uma companheira que aparece também. Se não tiver isso, dura 5 anos. Quando tem, eu estava até levantando aqui no escritório, nós temos aqui inventário de 99, que ainda está rolando, de 2006,
e de 2010. Que na pandemia, sem nenhuma vista para acabar. Porque não tem como acabar. O negócio já faleceu gente no meio e o negócio vai virando uma bola de neve. O patrimônio, tem por exemplo, tem uma gama grande de patrimônio. Muito patrimônio mesmo. Só que absolutamente nenhum herdeiro está conseguindo utilizar os patrimônios por causa do inventário. Foi falecer, isso era entre irmãos, aí faleceu outros irmãos que já eram mais velhos, aí sobrinho entrou na briga, já tem sobrinho falecido também, e aí 3, 4, 5, 6 advogados, o negócio não anda. Impressionante. Então, esse é o grande problema que a gente tem relatado. O processo de inventário, além de ser demorado, ele é caro. Não vamos falar sobre o imposto. Como a gente fala aqui em Minas, ele é custoso, né? Nossa, demais. Viu, gente? Lembrando que o Dr. Bruno, ele é da nossa capital, ele é de Belo Horizonte. Conhece Alfenas? Conheço de nome, nunca fui, não. Conheço pessoas daí já. Aqui, estudaram aí, inclusive, e tal. Ando muito no interior, mas Alfenas ainda não tive o prazer de conhecer, não. Se Deus quiser, quando acabar essa pandemia, recebo meus convites. Gostaria muito de recebê-lo aqui na minha casa. Sentar, bater um papo sobre road também, fazer umas road rural aí, deve ter muita road rural. Opa, demais. Né? Imagina. Vamos lá, vamos começar a trabalhar. Vamos parar de bater papo à toa, né? Vamos trabalhar. Voltando aqui no inventário, eu acho muito importante a gente mostrar para as pessoas, que a gente fala, né? O inventário demora muito, o inventário é custoso. Mas quanto que custa o inventário? Se a gente tem que fazer mostrar isso para as pessoas. Então, esse seu convite aí, se eu não te agradecer novamente desde já. Eu queria ver se eu podia aqui compartilhar uma coisa com o pessoal, que é quanto que sairia um inventário. E para isso a gente usa um exemplo, certo? Um exemplo, e é legal que é um exemplo que já aconteceu em todo escritório, por causa do boom imobiliário. Eu já tive aqui, eu tenho certeza que você já teve no seu escritório também, que aquela família que adquiriu um imóvel há 20, 30 anos atrás, o imóvel valia, em média, isso acontece muito aqui em Belo Horizonte, R$300 mil. Foi adquirido por R$300 mil. Mas hoje, 2020, boom imobiliário, tempo passando, esse imóvel está valendo R$1 milhão. Muitas vezes a família é a única que eles têm. Valendo R$1 milhão. E se você for fazer essa conta, esse imposto, quando falece, o Estado não leva em consideração o que está escrito no teu carnê de PTU, não, sabe? Aqui está o valor venal, aquele valor baixinho, eu vou pagar 5% do que está escrito no meu PTU. Não é disso. É o valor de mercado. Vamos falar disso, vamos falar do ITCD. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Sim. Ver se eu consigo aqui. É um imposto que chama Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação. O que é isso? Quando você doa para alguém, você tem que pagar. Opa, deixa eu só autorizar aqui. Beleza. Eu estou vendo a sua tela. Estou vendo aí? Estou vendo aí. Para chegar e tá, né? Explica essa tela, por favor. Vou explicar para vocês aqui. Isso aqui, ó, é um quadro comparativo entre o valor do inventário, quanto que custa um inventário, para vocês poderem entender quanto que custa o inventário. Aqui do lado é um valor de quanto que custaria nesses mesmos parâmetros, que a gente até já falou aqui, um imóvel adquirido por 300 mil, que hoje vale R$1 milhão. E aqui é o mesmo parâmetro que a gente vai usar, podemos usar para colocar usando a ferramenta de planejamento patrimonial, que é a road familiar. Entendeu? Você estava falando aí, Eduardo, que eu vi você falando aí que do ITCD, exatamente, porque não só o ITCD, mas as custas do inventário vão incidir sobre o valor de mercado do imóvel. Não é o valor do IPTU, não é o valor que está na sua declaração de imposto de renda, que seria os 300 mil, vão incidir sobre o valor de mercado. Então, a gente tem que colocar aqui, ó, mercado. E qual que é o valor de mercado que a gente colocou no nosso exemplo aqui, que a gente estava falando? O imóvel adquirido por 300 e hoje ele está saindo por R$1 milhão.
R$ 1 milhão. Pois é, quanto que fica esse inventário? Para a pessoa fazer esse inventário, o Eduardo, se ela for fazer, a gente estava até falando aqui do tempo que dura o inventário, se ela não tiver nenhum testamento, não tiver filhos menores, ela consegue fazer esse inventário mais rápido. A gente tem que admitir isso. E isso é feito no cartório de notas, através de uma escritura pública. A pessoa paga nessa escritura pública, em média, 0,5% do valor do imóvel, do valor da transação, do mercado que a gente está avaliando. Então, em média, a pessoa vai gastar R$5 mil nesse caso aqui que a gente está falando de um imóvel de R$1 milhão. Além disso, a pessoa tem que tirar certidões atualizadas, certidão atualizada do imóvel, certidão atualizada das pessoas que vão receber, certidão atualizada de casamento, e por aí vai. Isso aí, ela acaba gastando mais uma média de R$2 mil. Lembrando, gente, pessoal, que isso aqui são todos números apurados. Estimativa, né? Vai ser alterado para cada caso. No cartório de registro de imóveis, depois de pronto o inventário, a pessoa ainda tem que pagar 0,5%, uma média de 0,5% sobre o valor do mercado do imóvel. Então, vai ter que pagar mais R$5 mil. E aqui está o imposto que a gente estava falando. Imposto de transmissão causa-mortes. 50 mil reais. 50 mil reais. Aqui em Minas, ele é 5%. A gente sabe que aqui em Minas ele é 5%. Mas no Brasil, esse imposto ele pode chegar até 8%. Isso é determinado por legislação do Senado Federal. Lembrando, pessoal, tem 2 projetos. Não só um, tem 2 projetos para aumentar o imposto de transmissão causa-mortes no Brasil. Passando de 8 máximo, um passando de 8 para 16% e o outro passando de 8% para 20%. E outra coisa, hoje, aqui no nosso país, já tem 15 estados aplicando a alíquota máxima. A gente está até com sorte, entre aspas, aqui em Minas. Por enquanto, Goiás, por exemplo, o estado de Goiás, lá é 8%, São Paulo 5%, Rio de Janeiro acho que é 7%. Rio de Janeiro é 8%. Rio de Janeiro é 8%. Rio de Janeiro é 8%. Olha, você falou do estado de Goiás, eu tive uma reunião com um colega esses dias, e não só o imposto lá é 8%, a despesa do cartório, que eu coloquei aqui em média 0,5%, lá chega em média a 0,7%, 0,8%. Então, a despesa do cartório aumenta também. Mas voltando à nossa planilha aqui, além disso, a pessoa vai ter que pagar honorários de advogado, certeza. Aqui, para fins do nosso estudo, aqui, eu coloco 6% sobre o valor do imóvel. Esse valor aqui ele é previsto como mínimo na tabela da OAB, aqui de Minas, né? Mínimo na tabela do OAB. Então, a pessoa vai ter que pagar aí R$60 mil de honorários advocatícios. Isso aqui, ó, é negociável. Isso aqui, ó, a pessoa pode ser que ela consiga negociar. Porque o advogado pode dividir, conversar, às vezes é conhecido, pode ser que ela consiga um valor melhor. Agora, isso aqui, ó, é à vista. Na hora. Isso se não quiser, pagar multa. Esses inventários que a gente estava falando no começo, por exemplo, que se não recolher o ITCD vai virando uma bola de neve. Que vai correndo juros, vai correndo multa, vai correndo tudo. E isso começa a gerar, às vezes é apartamento, dívida de PTU, dívida de condomínio, dívida de tudo. Mas aqui nós estamos falando do inventário simples, um inventário que o pessoal conseguiu aqui, daria R$122 mil esse valor. Ou seja, mais que 10%. E pode ficar ainda mais caro. Vamos supor que a pessoa não tem esse dinheiro, né? Ele tem que vender o imóvel, vai vender mais barato, e aí o inventário pode ficar em valor... Qual é a solução se a pessoa não tem o dinheiro? Qual é a solução se a pessoa não tem o dinheiro? Oi? Vender. Solução se a pessoa não tem o dinheiro? Vender. Quando vende, você já adiantou aí, Eduardo, quando a pessoa vende esse imóvel que está em inventário, a pessoa não vai pagar R$1 milhão, vai? Não. Como vai pagar? Vai pagar com desagem de no mínimo 15%. A média que a gente tem aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pelo menos, a pessoa compra para investir. Ó, tá inventário, deixa eu aproveitar. Vou cair matando. Pega lá e paga com 20%. Então vai vender por R$800 mil. O valor do imóvel.
Só aqui você já perdeu mais 200. Entendeu? Além disso, você falou da questão de vender. Quando a pessoa tem que vender, esse imóvel foi adquirido por 300 mil. Então, quando a pessoa adquire e vende esse imóvel por 800 mil, ela tem um ganho de capital de 500 mil. O que é o ganho de capital? O ganho de capital é aquela diferença de quando você adquire um bem, você adquire por 300 mil, mas você vende por um valor maior, você tem um ganho, você tem um aumento no capital. Então, você tem que pagar imposto de renda para a União. E esse imposto de renda, ele é de 15%. 15% de 500 mil, 75 mil, se eu não estou enganado. Isso. Ela vai ter que pagar ganho de capital de 75 mil reais. Então, se a gente for somar as custas reais desse inventário, olha aqui, vamos somar aqui, ó, tá vendo? Acho interessante a gente somar para as pessoas verem. 197 mil as custas. Só que a custa do inventário, isso aqui é só o que você pagou, né? Só que a pessoa teve que pagar. Só que isso aqui, você tem que lembrar que a pessoa vendeu foi por 800 mil. Então, no final das contas, a pessoa que que os herdeiros desse imóvel, eles vão receber na mão deles, vamos fazer aqui, ó. R$603 mil. Caramba. Esse caso. Tá vendo? O valor de 1 milhão, você vai gastar quase 400 mil reais para fazer o inventário. Olha que você vai perder quase 400 mil reais. Você perde mais de quase 40% do valor do imóvel. Isso aqui. E detalhe, uma coisa que eu costumo falar e já vi acontecer, a pessoa, os herdeiros não conseguem morar no mesmo bairro aqui em Belo Horizonte, nesse caso. Tem que mudar, vender a casa que ele viveu a vida toda, que o pai e a mãe deixou para ele, com carinho, com amor, que ele, sabe, tem o cheiro dos pais, né, nessa casa, sabe, aquela coisa assim. Ele vai ter que sair de lá, justamente para vender, poder fazer o inventário. Agora, isso você pode levar isso, a gente leva para o interior, a gente vê muito isso também em fazenda. Fazenda valoriza demais, às vezes. Na hora que você vai fazer o inventário, a terra valoriza demais. Aí a pessoa, às vezes, não consegue ficar com uma parte da terra. Para poder continuar ali, às vezes, um negócio da família, alguma coisa, ela não consegue. Fazer isso. Absurdo. Tá, já colocou uma pulga na cabeça das pessoas. Que a gente poder conversar. Beleza. Agora, voltou? Voltou. Isso. Entendeu? Mas e aí? Agora a gente precisa resolver esse problema. Eu não venho aqui trazer mais problema. Eu já tem uma pandemia com problema, eu não venho trazer mais problema pro mineiro. Aqui, graças a Deus, acabou a onda roxa, mas estamos num momento difícil aqui ainda. Não tá fácil. Nada vem trazer mais problema. A gente não veio para eu gosto de falar assim, advogado, você vai para ele com um problema, você tem que sair com uma solução. Sim. E olha que isso foi o que, pelo menos para mim, me fez buscar o planejamento patrimonial da família, como uma forma de atuação. Porque o cliente que chegava para mim com um inventário, apesar de sair com um inventário resolvido, ele saía com problema. Você não resolve o problema do cliente. Você já percebeu isso? Que quando chega o inventário aqui, apesar de você solucionar a questão, você faz o seu trabalho, você soluciona a questão, você entrega o imóvel regularizado, você faz o... Mas a verdade é que você não soluciona o problema. E por quê? O inventário é o próprio problema. Não tem jeito de você solucionar a partir do momento que ele vem. A pessoa... Como que você resolve isso?